Bora lá então, você já tem conhecimento sobre perfis, sobre comportamento do usuário, e agora alguém te diz que você tem que usar ou um proxy ou os dados móveis do seu celular, porque senão você vai perder todas as suas contas. Alerta de spoiler, quem te disse isso está correto. Mas nesse vídeo a gente vai te explicar de modo detalhado quais tipos de proxy que existem e quais a gente recomenda para Facebook, Google Ads e até o TikTok. Afinal, para que serve um proxy? Ele é tipo um VPN? Um VPN é uma rede virtual privada. Normalmente, quando você contrata uma VPN, que é uma rede virtual privada, aliás, eu não recomendo redes virtuais privadas, VPNs gratuitas, não faça isso, tenha amor aos seus dados. A VPN cria um túnel da sua conexão real, o seu Wi-Fi, até o ponto de destino, seja um aplicativo, seja um site, seja qualquer outra coisa, tá bom? Basicamente, esse é o objetivo de uma VPN. Já o proxy trabalha de um outro modo, intermediando a nossa conexão real, que é o cenário que a gente precisa na nossa estrutura de isolamento de múltiplas contas. E antes de eu recomendar qual é o proxy ideal, eu já vou falar qual não presta, tá? Então, se você precisa gerenciar múltiplas contas de Facebook, Google, TikTok, jamais, nunca utilize proxies de data center. Perfeito, não é para usar um proxy de data center, mas qual é a importância de um proxy na minha estrutura de contingência? Bom, vamos pôr aqui na tela, onde você tem vários perfis, seja do Facebook e do Google, e você está acessando todos eles pelo seu Wi-Fi. Basicamente, a plataforma conhece que há inúmeros usuários acessando do mesmo ponto de tráfego. E aí a gente coloca o mesmo roteador, a mesma geolocalização, a mesma cidade e tudo mais. Eles têm um controle absoluto e certeiro sobre esse tipo de informação. E a partir do momento que múltiplos usuários estão acessando a mesma rede de internet, é o cenário perfeito para você ou cair para uma verificação de selfie ou ter as suas contas banidas aqui ou com restrições temporárias. E por que esse tipo de restrição acontece? Porque Facebook, Google, TikTok, eles entendem que não é comum que várias pessoas estejam trabalhando ali, fazendo a gestão de anúncios do mesmo ponto de conexão à internet. Ele vai entender que é uma única pessoa se passando por várias. Então é por isso que entra um proxy, onde a gente vai criar um isolamento e camuflagem de dados aí da nossa rede de conexão de internet. A gente está falando aqui de isolamento apenas da sua rede Wi-Fi, beleza? E quando você ativa os proxies no seu perfil, a estrutura que a gente cria é basicamente essa aqui. Então aqui tem um perfil único do Facebook, tá? Então esse aqui é um perfil único, ele está conectado num proxy, esse aqui é o IP do proxy, e aqui agora que vem o IP do Wi-Fi, perfeito? Então para o Facebook, esse IP do Wi-Fi aqui nunca vai aparecer, tá? Sempre vai aparecer o IP do proxy, então ele é um intermediador, e é por isso que a gente recomenda um proxy e não um VPN, porque o VPN ele nunca vai ter a mesma estrutura de conexão de um proxy residencial, que é o que a gente recomenda, perfeito? E como eu deixei ilustrado aqui, cada perfil vai usar um proxy único, tá? Então eles não têm aqui a repetição de IP, desse modo você consegue abrir todos ao mesmo tempo. Se fosse dados móveis, um isolamento aqui via conexão 4G do celular ou 5G, a gente não poderia abrir os perfis ao mesmo tempo, porque a gente precisa rotacionar aquele IP para poder abrir o próximo. Então isso torna a estrutura um pouco mais maçante, um pouco mais arcaica. Maravilha, agora você entendeu como que funciona um proxy, você entendeu que o que a gente recomenda é um proxy residencial. E como você pode escolher um bom proxy? Como você consegue fazer esse tipo de verificação? Bom, eu vou mostrar aqui na tela também um site que a gente usa para fazer esse tipo de análise do IP do proxy, mas é importante você entender que nomenclaturas como HTTP, SOC 5, SOC 4, HTTPS é apenas uma estrutura de criação do proxy dentro do servidor. Isso não vai definir se o proxy é mais seguro, se o proxy é menos seguro ou se ele é mais rápido ou menos rápido. Isso é apenas uma nomenclatura de configuração. É basicamente você perguntar para o seu amigo, qual que é melhor, usar o celular no modo escuro ou no modo claro? Pô, vai do que você preferir. Esse site que eu estou mostrando aqui na tela, ele se chama What is my IP? E se você clicar aqui em Tools, Ferramentas, ele vai ter Blacklist Check. Então você abre ele aqui, tá? E aí você consegue aqui dar um check IP address, checar endereço de IP, basicamente. Ele vai fazer uma verificação e é interessante que apareça no máximo, um ou dois vermelhinhos. Aqui no meu caso apareceu apenas um. Então esse meu IP que eu estou usando agora, eu estou no meu Wi-Fi aqui do estúdio, então aqui ele pegou que esse servidor aqui já baniu esse IP que eu estou usando. Porém, todos os outros não baniu. Então
é um IP bom, basicamente 99% de 100. Você consegue usar esse IP aqui para anunciar de forma bem tranquila. Mas às vezes você pode comprar proxies que não tem esse nível de isolamento e camuflagem. Então você vem aqui checar o proxy que você comprou e a maioria aqui aparece vermelho, porque é um IP muito reutilizado, é um IP que não está realmente isolado. E onde você pode encontrar bons proxies residenciais? No aplicativo que eu estou usando aqui, ele já tem o proxy integrado dentro dele mesmo. Então é bem tranquilo, você clica aqui com o botão direito em cima do perfil, você vem aqui em conexão e proxy e ele dá a opção aqui Launch Connect. A gente usa e recomenda, tá? Ele tem estabilidade, é um proxy residencial com alta estabilidade, então você vai parecer que está usando o seu Wi-Fi mesmo. E além disso, ele traz extremo isolamento para sua conta de anúncio, tá? Então, quando você clica aqui, você pode clicar em experimentar, você clica aqui em comprar para todos os seus perfis ou apenas para um. E desse modo aqui, quando você clica em pagar aqui, ele já deixa você usar o proxy nesse perfil que você criou. É bem prático, bem rápido e isso ajuda bastante você a otimizar ali, ó, o seu tempo, tá? Então a gente faz um teste aqui agora e aí o proxy já tá funcionando, tá? São proxies apenas para o Brasil, mas são os melhores que a gente já usou aqui na nossa estrutura. Perfeito? Então faz muito sentido você testar aí também. E como eu disse, são proxies residenciais, que é o que a gente recomenda para simular uma conexão real de um Wi-Fi de casa. Perfeito? Esse aqui é um IPv6, tá? E ele funciona tanto para Google, tanto para Facebook. E como vocês podem ver aqui, o proxy que eu acabei de comprar aqui no site Where is my IP, ele não tem nenhum tipo de banimento em nenhum servidor. Tá? Então é perfeito para a gente rodar aqui e conectar as nossas contas de anúncio. Um último detalhe importante é que se você trabalha com o TikTok, por exemplo, é interessante que você respeite a arquitetura que os servidores deles são compatíveis. Então, nesse momento, apenas proxy IPv4 vai funcionar na estrutura do TikTok, tá? Então, se você está comprando proxies aqui com Launch Connect, que são IPv6, muito provavelmente não vai funcionar, porque o TikTok nesse momento só trabalha com proxy IPv4. Perfeito? Mas não é porque o proxy é ruim, é uma incompatibilidade de acesso mesmo. Seria como se você estivesse tentando pegar um equipamento que é 220 e ligando numa tomada ali 110. Perfeito? Ele não vai funcionar muito bem. A aula de hoje sobre proxy é um pouco complexa, então eu vou fazer um resumão com vocês. Jamais compre proxy de data center. Se for comprar, compre proxies residenciais. Dê mais importância na questão da qualidade, do suporte, do isolamento do que HTTP, SOC 5, SOC 4. Isso daí é só nomenclatura e não muda nada na sua estrutura. E sempre que você for configurar os proxies nos seus perfis, jamais reutilize um proxy em vários perfis. A ideia é que você crie uma estrutura única e individual. Então, para cada perfil, você vai usar um proxy único que vai ter um IP individual. Lembra lá da parte que eu coloquei aqui, ó, vou deixar o print na tela, onde eu coloquei ali a simulação de que cada proxy tinha um IP único e cada IP único estava conectado a um perfil. O objetivo é que você tenha um perfil único, com um comportamento do usuário único e com uma conexão de internet única. O próximo passo da nossa aula vai falar sobre multilogin, que é quando a gente cria e simula um hardware, um computador. E eu vou te explicar como escolher um bom multilogin. O vídeo de hoje está chegando ao fim, então eu peço por favor que você deixe o seu like para fortalecer, agradecer toda essa estrutura que a gente montou aqui para gravar esses materiais. E caso você tenha alguma dúvida sobre o seu proxy, se ele funciona, se ele é bom, deixe aqui nos comentários que a gente vai analisar e verificar para você. Eu desejo ótimas vendas para você e até mais.